E aí, pessoal, beleza? Agora sim, galera, essa é a última aula de fisiologia do ano. Ainda não é nosso último encontro, mas é a nossa última aula. Essa é a aula em que eu quero que as coisas façam sentido na cabeça de vocês, galera. Entendeu? A gente vai aprender neuro aqui pra, poder sentar com a Cássia e trocar uma ideia com ela de neuro. Da fisiologia, tá? Aí patologia vocês vão aprender mais pra frente. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nesse objetivo. Vamos ver se a gente vai poder saber o suficiente para tal. Galera, vamos começar do começo, né? Quando nós falamos de sensibilidade, nós estamos falando de estruturas nervosas que vão interpretar determinados estímulos, transformá-los em potencial de ação e levar esse potencial de ação até o nosso córtex, para ele poder ser interpretado, para eu poder saber o que é. Tá? Então, pelo meu corpo, eu tenho mecanoreceptores, que vão me dar sensibilidade tátil, sensibilidade de toque mecânico, termorreceptores, sensibilidade de temperatura, nociceptores, que é a sensibilidade de dor, e proprioceptores, que é a minha percepção da posição e estado atual dos ossos, músculos e ligamentos, tá? Esses receptores estão distribuídos por todo o meu corpo, e tirando a face, onde a sensibilidade é dada pelo nervo trigêmeo, pelo quinto nervo craniano, todo o meu corpo eu tenho inervação proveniente dos nervos periféricos. Tá? O sistema nervoso periférico são as raízes nervosas que saem da medula. E aí nós criamos um mapeamento dessa inervação que sai da medula, tá? Chamada de dermátomos. Como que se dá as minhas dermátomos? As minhas dermátomos, elas tomam por referência as minhas vértebras, tá? Da minha coluna cervical. Vai ficar difícil assim. Da minha coluna cervical verdinha, torácica azul, lombar vermelha e sacral lilás aqui embaixo, tá? E aí, a raiz nervosa saindo imediatamente acima daquela vértebra, eu tenho um trecho da minha dermátomo. Com exceção só de C8, que a gente não tem 8 vértebras na cervical, a gente tem 7, tá? Ela estaria se referindo à 7ª vértebra cervical. Mas como eu não tenho a referência de C1, para isso os caras partiram a partir de C2, mas a sensibilidade ela se dá da mesma forma. Então, só para a gente poder se localizar melhor, beleza? Então, o fisioterapeuta precisa dessas dermátomos, porque testar a sensibilidade nessa região e verificar a ausência em alguma parte dessa região pode nos dar, por exemplo, lesões nervosas, seja ela periférica, em algum nervo específico, ou na medula, no sistema nervoso central, no caso. Tá? Além disso, variações na minha sensibilidade por outras doenças também podem ser testadas e graduadas utilizando dermátomos. Eu posso graduar a minha sensibilidade. Lugares que eu sinto mais, lugares que eu sinto menos, utilizando o estesiômetro, que é um conjunto de agulhas bem pequenininhas de diferentes diâmetros, e aí conforme eu vou graduando da agulha mais grossa para a agulha mais fina, melhora a minha sensibilidade naquela região, tá? Mas enfim, eu tenho receptores de temperatura, dor, toque mecânico e propriocepção em todo o meu corpo. Esse estímulo, ele é percebido por esses receptores e ele segue um trajeto até o meu córtex, tá? Ele segue um trajeto através do neurônio de primeira ordem, que é o neurônio que sai do receptor até a medula ou até o tronco. No neurônio de segunda ordem, e esse neurônio de primeira ordem, para levar a sensibilidade de tato, pressão, vibração e propriocepção, ele vai passar por um sistema chamado coluna posterior, leminisco medial
para o córtex. Tá? Acompanha a setinha aqui, ó, coluna posterior, lemnisco medial para o córtex. Então, o neurônio de primeira ordem, ele traz a minha informação até a medula ou até o bulbo. Ali, ele troca essa informação com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem faz um movimento que nós conhecemos por decussação. Né? Eu recebo a informação de um lado e ele cruza para o outro lado da minha medula ou do meu bulbo, tá? Do meu tronco encefálico. Ele cruza para o outro lado. Então, toda a sensibilidade e motricidade do meu lado direito é controlado pelo córtex do lado esquerdo da minha cabeça. E toda a motricidade e sensibilidade do lado esquerdo é controlado pelo lado direito do meu córtex. Tá? Então, essa informação passa para o neurônio de segunda ordem, ele faz a decussação, ele troca de lado na minha medula ou no bulbo e sobe até o tálamo. No tálamo, a informação é repassada para o neurônio de terceira ordem, que vai fazer a integração com o córtex, que é quem realmente vai interpretar aquele estímulo. Tá? Então, o tálamo, que é onde tem a passagem da bola do neurônio de segunda ordem para o de terceira ordem, ele vai participar da transmissão, do influxo, né, da transmissão de informação para o córtex. E ele também recebe feedback do córtex de que tipo de sensibilidade era aquela. Se era mecânica, se era temperatura, se era dor e qual que é a intensidade daquela sensibilidade. Para que ele possa armazenar isso previamente com ele e utilizar essa informação numa outra situação. Aí essa informação precisa ser interpretada no córtex, tá? Eu tenho primeiramente uma área somatosensorial, que é o meu giro pós-central. Essa área específica, ela vai interpretar que tipo de estímulo que é, só. Se é dor, se é propriocepção, se é toque mecânico, o que é. Tá? Levando em consideração que, galera, aqui eu tô falando da parte de trás do meu cérebro e aqui é a parte da frente, tá? Não sei se eu cheguei a destacar isso nas outras aulas, mas, enfim. A parte de trás occipital e a parte da frente frontal. Então, a área somatosensorial primária vai interpretar que tipo de estímulo que é esse que chegou, que tiro é esse, que tá ali, que tá aí. Depois, a área de associação somatosensorial vai entender esse estímulo e associar informações prévias, tá? Se eu recebi um estímulo de temperatura, se essa temperatura é fria, se é quente, se é em que parte do corpo que eu estou sentindo esse frio, esse calor, se é muito forte, se é muito fraco, tá? Dor, a mesma coisa. Ainda que eu tenha uma resposta específica, no caso, dependendo da dor, eu tenho a resposta reflexa, que a gente vai ver daqui a pouco, eu preciso interpretar que tipo de dor é, como que é essa dor, se é uma dor que formiga, se é uma dor que espeta, setinha, aí. Se é uma dor que formiga, se é uma dor que espeta, tá? Qual a intensidade dessa dor, e é essa área que faz essa interpretação. Essa informação, ela vai ser entendida e vai ser associada com outras informações sensitivas aqui, ó, na minha área de associação comum, e aí eu já englobo, além do ponto 5 e 7, o ponto 39 e 40, tá? A área somatosensorial, só para lembrar, acabei passando aqui, é o ponto 1, 2 e 3 aqui do nosso córtex. 7 e 5, área de associação somatosensorial primária, 1, 2, 3. 7 e 5, associação somatosensorial. 7 e 5, 39 e 40, área de associação comum, aonde eu pego essa sensibilidade que eu senti agora e faço a integração com outras sensibilidades que eu estou sentindo no momento e com sensibilidades que eu senti anteriormente. Tá? Essa informação também pode ser integrada com informação motora, como no caso, a gente vai ver agora, por exemplo, se o tipo de sensibilidade que eu recebi foi propriocepção. Se ao invés de eu sentir dor, sentir toque, eu sentir diferença de temperatura, e se eu sentir o posicionamento dos meus ossos, músculos, ligamentos, antes de eu começar o movimento, tá? Eu tenho a informação proprioceptiva
para que o meu corpo, para que o meu córtex possa saber o estado do meu sistema músculo-esquelético antes de eu começar um movimento. E aí, para começar um movimento, essa informação ela vai ser repassada pela área motora do meu cérebro, tá? A área motora ela tem uma certa hierarquia de comando. Vamos lá. Os neurônios, os neurônios motores superiores, que são o córtex de associação motor e sensitivo, eles vão dar o primeiro comando motor, tá? Esse comando motor passa pelos neurônios do núcleo da base, que vão inibir todos os movimentos indesejados que eu venha a fazer, porque eu só tenho um comando motor inicial. O refinamento desse comando motor vai acontecer nessa hierarquia aqui, ó. Então o tálamo ele inibe os movimentos desejados para que eu possa fazer um movimento mais preciso, gastando menos energia possível. Os neurônios cerebelares eles vão fazer a correção em tempo real do meu movimento, tá? Vão comparar o movimento que era para eu fazer com o movimento que está sendo realizado e vão tentar fazer o ajuste desse movimento, corrigindo contração, relaxamento, inibindo movimentos indesejados também. Os centros motores do tronco encefálico eles vão cuidar do meu tônus muscular, para que eu possa ter tensão suficiente para contrair ou para relaxar qualquer músculo que necessário. Tá? Eu preciso estar com o meu tônus preparado para, se eu precisar contrair ou relaxar um grupamento muscular, eu faço naquele momento, para que o meu movimento seja bem executado. Além disso, eu vou ter os neurônios do circuito local, que vão fazer o cadenciamento de quem contrai e quem relaxa. Como eu falei para vocês, se eu for fazer um movimento, eu tenho um grupamento principal que vai fazer a contração muscular para que eu possa fazer o meu movimento e outro grupamento vai relaxar. O movimento contrário é a mesma coisa. Um grupo muscular é responsável por fazer a contração que gera o movimento e o outro relaxa para dar suporte, para fazer o antagonismo ao movimento. Beleza? Mais detalhes ano que vem em biomecânica. Por fim, os neurônios motores os neurônios motores, eles vão receber a minha informação final do movimento, a informação já toda moldada, lapidada aqui por cima, e vão aplicar essa informação nos músculos esqueléticos, que vão só contrair e relaxar mediante o comando do neurônio motor final, do neurônio motor inferior. Só voltando aqui também, nós conhecemos esse cara aqui, ó, o homúnculo, tá? Nós vimos que no giro pós-central, referente à sensibilidade, e no giro pré-central, eu tenho uma grande área para representação de cada parte do meu corpo. Quanto maior a representação no giro pré-central, mais complexos são os movimentos que eu consigo fazer nessa região. Ou seja, eu preciso de mais neurônios atuando para o movimento daquela região. Quanto menor a representação, quanto menor o tamanho do desenho, quer dizer que o movimento realizado ali não é tão complexo e a área do córtex responsável por fazer aquele movimento também é menor. Eu também preciso de menos células nervosas para poder processar aquele movimento. Sensibilidade é a mesma coisa. Quanto maior a representação de determinadas partes do corpo, mais complexa é a minha sensibilidade. Maior é a sensibilidade, mais coisas eu consigo sentir numa intensidade maior. Quanto menor for a representação, menos sensível é aquela área, tá? Falando agora das partes motoras do meu córtex, né? Dos neurônios motores. A gente viu aqui a hierarquia, por quem tem que passar cada parte do comando motor. Córtex. A área pré-motora pega toda a informação prévia de movimentos que eu fiz anteriormente, jogam essa informação para o comando motor, e o comando motor dá o comando, fala, ó, eu quero erguer o braço, eu quero mexer a perna, eu quero levantar o tronco, tá? Mas a área pré-motora, ela pega toda a informação anterior vinda do tálamo e do cerebelo, como se fossem os pacotes de atualização do aplicativo do nosso celular. Toda hora essa área está recebendo a atualização do Android, para que cada vez eu possa fazer um movimento melhor. Então quando a gente estava aprendendo a andar, o fato da gente fazer um movimento de extensão de membros inferiores, extensão no posicionamento do quadril, extensão do tronco para poder manter o equilíbrio, o ajuste no tônus,
Primeira vez que a gente fez esse movimento, nossa área pré-motora recebeu a atualização do tálamo e do cerebelo, e essa atualização ficou ali rodando. O primeiro movimento de colocar um pé na frente do outro, essa primeira ideia deu certo e a área pré-motora recebeu a atualização. Então, toda vez que a gente aprende a dançar, aprende a praticar um esporte, a gente está tentando fazer movimento novo, esse movimento ele vai sendo errado, até a área pré-motora pegar informação suficiente para refinar esse movimento, né? E essa informação ela é sempre atualizada pelo tálamo e pelo cerebelo. E o comando e a área motora primária, ela dá o comando motor. Ela pega a informação atualizada da área pré-motora e dá o comando motor. Núcleos da base. O que os núcleos da base fazem? O núcleo caudado e o putamen aqui em lilás, eles recebem influxos do tipo de movimento que vai ser realizado. O tálamo, ele manda informações para a área pré-motora a respeito das correções que foram feitas no movimento. O tálamo, ele evita também a realização de movimentos indesejados e o globo pálido, por sua vez, faz adequação no nosso tônus muscular. Tá? O cerebelo, ele faz o monitoramento em tempo real do nosso movimento. Ele verifica qual movimento é para ser realizado, qual movimento de fato está sendo realizado, compara os dois em tempo real, através da informação proprioceptiva que chega no cerebelo, e a partir disso ele envia inputs cerebrais, envia informações cerebrais para o tálamo e para o córtex, mandando também atualizações sobre como o movimento deve ser feito, como que está o músculo, como que está o osso, que movimento que a gente de fato está fazendo, o que a gente precisa fazer para corrigir esse movimento. Tá? Que vias motoras eu posso ter descendentes, né? As vias ascendentes são as vias sensitivas. As vias descendentes, que descem do cérebro até os meus músculos, são as vias motoras. Vias descendentes, vias córtico-espinhais, tá? Sai do córtex, no trato córtico-espinhal lateral, aqui na minha medula, eu tenho a motricidade fina das partes distais dos membros superiores e inferiores, ou seja, das mãos e dos pés, que fazem movimentos mais complexos. E o trato córtico-espinhal anterior pequenininho aqui na frente faz a motricidade mais simples, mais grosseira, de membros superiores, inferiores e tronco. Além disso, eu tenho vias motoras indiretas. Trato rubro-espinhal, cuida da motricidade fina das partes distais dos membros superiores, em conjunto com o trato córtico-espinhal lateral. Tá? O trato rubro-espinhal, eles trabalham em conjunto. O trato vestíbulo-espinhal aqui, ó, como nós acabamos de ver na aula passada, cuida da manutenção do equilíbrio do pescoço e da cabeça quando eu fizer movimento desses. Trato retículo espinhal anterior e lateral vão fazer a manutenção da postura do tronco e regulação do tônus do nosso tronco em resposta aos movimentos corporais. Então o vestíbulo espinhal cuida do movimento do tônus e da postura do pescoço e da cabeça. E o vestíbulo espinhal, pescoço e cabeça, e o retículo espinhal anterior e lateral do tronco. Tá? Então qualquer movimentação diferente que a gente faz no nosso tronco, essa área vai cuidar para que eu mantenha o tônus para poder manter o equilíbrio e o posicionamento correto do meu tronco. Agora, galera, a gente estava falando da parte motora. E quanto à informação de dor, temperatura, coceira e cócegas? Essa informação também segue a mesma ordem de neurônio de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem da sensibilidade. Essa informação ela passa por uma região da medula chamada trato espinotalâmico, tá? Que é essa mais azulzinha aqui. O neurônio de segunda ordem faz a decussação no trato espinotalâmico, sobe até o tálamo, do tálamo faz a integração com o córtex. Mais uma vez, o tálamo, formação de dor, temperatura, cócega e coceira,
participa da transmissão da informação até o córtex e recebe o feedback de que tipo de informação foi processada pelas áreas de associação somatosensorial e associação comum. Tá? Da mesma forma, interpretar a sensibilidade, aqui, as áreas 1, 2 e 3 da área somatosensorial primária veem que tipo de estímulo que é. 5 e 7, área de associação somatosensorial, verificam a intensidade e onde está acontecendo esse estímulo, tá? Se é dor, que tipo de dor que é, em que parte que está. A área de associação comum somada à área de associação somatosensorial, ela vai integrar essas informações com outras informações sensitivas e nos dar informações mais complexas. Tá? Se essa dor está acontecendo na mão, no pé, se eu preciso... se é temperatura, se eu já senti isso antes, se eu preciso fazer algum comando motor para poder cessar essa sensibilidade, se ela estiver me incomodando. Tá? Agora, a gente estava falando de dor. E antes da informação da dor chegar no córtex, o que acontece com a informação da dor? A informação da dor, antes de chegar no córtex, se a dor for prejudicar os nossos tecidos, as nossas estruturas, ocorre um reflexo. O reflexo é uma resposta motora simples e involuntária causada por estímulos específicos. Tá? E na maioria das vezes vai acontecer na medula espinhal. Arco reflexo é o caminho que essa resposta faz do receptor, passando pela medula até voltar no músculo em questão. Tá? O nosso arco reflexo, independente do tipo de arco reflexo, vai ter 5 componentes. O receptor que vai receber o nosso estímulo, o neurônio sensorial, que vai levar esse estímulo até a medula, o interneurônio roxinho aqui, ó, que vai fazer a integração da informação sensitiva e a resposta motora, o motoneurônio, que vai dar a resposta motora, e o músculo, que vai contrair obedecendo o motoneurônio. Então, para integrar duas informações numa só, pisei no Lego, pisei no prego, pisei num porco-espinho. Tomara que isso nunca aconteça. Ativo o receptor, no caso o nosso receptor, essa informação é transformada em impulso sensitivo levada pelo neurônio sensorial até a medula. Na medula, essa informação vai conversar com interneurônios. Esses interneurônios, nesse caso, vão aplicar 2 reflexos. Primeiro, o flexor, que vai estimular. Seta, cadê a seta? Nossa, dá uma raiva dessa seta, velho. Baixar um aplicativo de seta fixa. Os interneurônios vão integrar a informação sensitiva com a informação motora. E aí o primeiro reflexo é o reflexo flexor, onde o lado acometido, o lado ipsilateral ao estímulo, eu vou estimular a flexão de joelho, contraindo os músculos isquiotibiais, posteriores da coxa, e relaxando os músculos quadríceps, anteriores da coxa, do lado que recebeu a dor. Como eu não posso cair no chão, pelo menos eu não devo cair no chão, eu tenho que manter a minha postura. Do lado contralateral ao lado que eu senti a dor, é a perna do qual eu vou ficar em pé em cima, tá? E nessa perna vai acontecer o reflexo de extensão. No reflexo de extensão, eu vou inverter o meu estímulo, eu vou estimular a contração do quadríceps para fazer a extensão do meu joelho e relaxar os isquiotibiais, para que eu possa tirar o pé de onde eu tô, onde está a fonte da minha dor, sem que eu caia no chão, tá? Mantendo o equilíbrio na outra perna. Além disso, nós temos também o reflexo patelar. Tá? No caso, o reflexo patelar, eu aplico o estímulo próximo, abaixo da patela, no ligamento patelar. Estimulo um fuso muscular a dar um comando nervoso na fibra sensitiva, no meu neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo integra a informação na medula com o interneurônio, e o interneurônio vai conversar com 2 motoneurônios. Um que vai estimular a contração do meu quadríceps e outro que vai estimular o relaxamento dos isquiotibiais. Na hora que o quadríceps contrai, nesse tipo de estímulo, eu
dou um chutinho para frente. Beleza? Ao passo que uma contração muito vigorosa dos quadríceps, ou uma contração brusca, traciona o tendão dos quadríceps. E aí eu vou estimular aqui os órgãos tendinosos de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi vão fazer o mesmo caminho, enviar impulso nervoso para o neurônio sensitivo, que vai ser integrado na medula com o interneurônio, que vai conversar com o quadríceps e vai conversar com os isquiotibiais. Mas aqui a conversa vai ser diferente. Como o quadríceps estava contraindo e tracionando o meu tendão, eu preciso relaxar ele. Então, eu vou dar um comando para relaxar o quadríceps e outro para contrair os isquiotibiais, para que eu possa relaxar o meu joelho e evitar a tração excessiva sobre o meu tendão. Beleza? Agora a sensibilidade da minha face. A sensibilidade da minha face, tá? Tato, temperatura e dor. Rosto, cavidade nasal, boca, dentes, que caminho que ela faz? Os receptores desse tipo de sensibilidade fazem a integração da informação no bulbo, passam pelo trato espinotalâmico, um pouco abaixo na medula, a informação é feita, a decussação ela pode ser feita ou no trato espinotalâmico ou no bulbo, essa informação sobe até o tálamo, do tálamo para o córtex. Mesma reza, tálamo faz a transmissão da informação para o córtex e as áreas somatosensorial primária, associação somatosensorial e associação comum devolvem para o córtex que tipo de informação foi aquela sentida na minha face. Córtex, mesma coisa. A área somatosensorial, ponto 1, 2 e 3, interpreta que tipo de estímulo que é, se é toque, se é dor, se é temperatura. Área 7 e 5, que tipo de dor, que tipo de toque, se a temperatura está fria ou está quente e que parte específica está acontecendo. E a área 39 e 40 integra essa informação sensitiva com outras informações sensitivas e com centros referentes à minha memória, para que eu possa armazenar essa informação, ou se eu precisar tomar alguma providência para acessar aquele estímulo, para que eu possa dar o comando motor que eu preciso. Tá? Além disso, nós sabemos que eu tenho sentidos especiais que a fisioterapia não trata, eu preciso saber que tem. Porque eu uso o tempo todo. Eu uso a boca para poder falar, eu uso meus olhos para poder ver, o ouvido para poder ouvir, o paladar para poder sentir o gosto da minha comida, o nariz para poder sentir o cheiro do pum que eu solto e não soltar esse pum em público. Então, essas informações também são importantes e tem um lugar especial no nosso córtex para poder fazer a interpretação dessas informações. Todas as primeiras percepções visuais na área visual, pontinho 17 aqui, ó. A percepção auditiva, 41 e 42 aqui na área auditiva. Percepção gustativa, área 43 aqui, abaixo da área somatosensorial primária, é onde eu sinto o gosto. E a área olfatória, no lobo temporal, no ponto 28, que ele fica localizado medialmente aqui. Não está aparecendo na figura, mas ele fica aqui no meinho, tá? Bem no meinho. A gente está vendo a parte lateral, ele fica bem aqui no meinho. Depois, eu tenho um estímulo visual, da mesma forma que eu tenho estímulo de temperatura, de toque, de dor, eu tenho um estímulo visual, eu preciso identificar que cor que é, se tem textura ou não, que forma que é. Então eu vou ter uma área de associação visual nos pontos 18 e 19 para poder me dar essa informação mais complexa, tá? Se for reconhecimento facial, se eu precisar ver a lata de alguém, área, certo? Área 37, 20 e 21, para poder fazer o reconhecimento visual, para poder reconhecimento facial, perdão, para eu poder saber quem é quem pelo rosto, fazer essa distinção de um ser humano para o outro. A área de associação auditiva, para eu poder saber se o barulho é o barulho de uma guitarra, se é um fogos, se é o gato subindo no telhado, no ponto 22. A área de interpretação da linguagem, a área de Wernicke, extremamente importante, ponto 22, 39 e 40, tá? Então, essas áreas aqui, elas vão fazer pela associação visual, reconhecimento facial, associação auditiva e interpretação de linguagem, aquilo que a área de associação somatosensorial
faz pelos estímulos que chegam no giro pós-central, chegam na área de associação primária. Tá? E daí depois essa informação ela é integrada na área de associação comum, que é a área que integra todas as sensibilidades do nosso corpo. E se eu precisar movimentar a minha face, fazer a motricidade, cuidar da motricidade da minha face? Área de articulação da fala, ponto 44 e 45, que é também chamada de área de Broca, se eu precisar movimentar os músculos da minha face para poder falar. Memória motora prévia, aquele feedback que o cerebelo e o tálamo enviam sobre como está acontecendo o movimento no restante do meu corpo, ou que comandos que a área de Broca precisou enviar para eu poder falar, para eu poder aprender a falar melhor, falar outros idiomas. Ponto 6 aqui, ó, área pré-motora. O comando motor para eu poder falar, para eu poder movimentar a minha face, vem da área motora primária, mas ele só vem depois que por exemplo, para falar, que a área da articulação de fala, ou a área de Broca, dá o input necessário, dá o comando necessário. Você vai mexer aquele músculo daquele jeito. Tá? A área pré-motora, ela atua na memorização desse movimento e atua com correções do movimento também, para que a área motora dê o comando motor da minha fala. Se eu precisar movimentar os meus olhos, o globo ocular, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, eu também vou ter áreas específicas. Aqui, ó, o ponto 8, aqui, ó, área dos campos oculares frontais, tá? Porque, às vezes, para eu focar, eu preciso mexer meu globo ocular, e isso requer movimento. Então, o ponto 8 aqui vai cuidar dessa movimentação. Comando motor da face, tá? De onde sai essa informação? Sai da área motora primária, ela percorre a via córtico-nuclear, os neurônios motores superiores partem do córtex e vão até o mesencéfalo, neurônios motores inferiores do mesencéfalo vão para o nervo craniano referente à motricidade daquela região, e aí eu tenho motricidade fina, a motricidade precisa dos olhos, da língua, do pescoço, a motricidade para poder fazer a mastigação e a articulação da minha fala. Tá? Vias motoras indiretas para cuidar da motricidade da minha face. Movimentos reflexos da cabeça, dos olhos, do tronco, para eu poder manter meu equilíbrio em resposta a estímulos auditivos e visuais, é esse pontinho bem pequeno aqui, ó, trato teto espinhal. E isso, galera, era o que nós tínhamos para falar a respeito da motricidade e da sensibilidade. Além disso, eu tenho uma parte do sistema nervoso que cuida da sensibilidade e da motricidade dos meus órgãos internos. Tá? É o sistema nervoso autônomo. Ele vai cuidar da tonicidade dos meus órgãos. Ele vai cuidar da estimulação ou da inibição da função de determinados órgãos mediante as minhas necessidades. O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai cuidar da minha resposta de luta ou fuga. Situações de estresse físico ou emocional, eu vou ter a liberação de norepinefrina e epinefrina sobre receptores colinérgicos, e aí eu vou ter ativação metabólica, aumento do fluxo sanguíneo, aumento do fluxo respiratório, ao passo que eu inibo a resposta gastrointestinal e a resposta renal. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático estimula o maior trabalho do sistema cardiovascular e respiratório para que eu possa produzir e gastar energia para poder fazer atividade física ou numa situação de estresse, numa situação de tensão, de ansiedade, e inibe a atuação do sistema digestivo e renal. Quando o sistema digestivo e renal tem a hora deles? No sistema nervoso autônomo, quando há a atuação do sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso autônomo parasimpático atua quando? Quando eu preciso fazer a digestão ou o repouso, para repor as minhas energias. Então eu preciso fazer a digestão dos meus alimentos, filtragem dos líquidos corporais, manutenção dos nutrientes corporais. E quem que faz isso? O sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá? Ele estimula a maior atividade do sistema gastrointestinal, do sistema renal, e inibe a atuação do sistema cardiovascular e do sistema respiratório. Tá? Ele vai acontecer em momentos de repouso, após a alimentação, quando dá aquele soninho, aquele cochilinho depois do almoço, ou quando a gente está dormindo.
os receptores desse sistema nervoso autônomo parasimpático são os receptores adrenérgicos, ativados pelo neurotransmissor, no caso, a acetilcolina. Por fim, não menos importante, eu tenho dois tipos de equilíbrio. Eu tenho o equilíbrio estático, que é para que eu possa ter a manutenção da posição do meu corpo em relação à atuação da força da gravidade, e essa posição ela é mantida mediante movimentos anteriores e posteriores da minha cabeça, para cima e para baixo. E quem cuida desses movimentos são os sacros e utrículos. Tá? São órgãos que possuem células de sustentação aqui em cima e células ciliadas aqui embaixo. Quando eu movimento a minha cabeça, eu movimento as células de sustentação sobre as células ciliadas. Tá? As células de sustentação elas deslizam sobre as células ciliadas, que enviam input nervoso para o meu sistema, pelo meu nervo vestibular, para informar o meu tronco e o meu córtex dessa alteração da movimentação da minha cabeça e, consequentemente, movimentação do meu corpo. O equilíbrio dinâmico, ele vai ser dado quando ele vai acontecer quando eu precisar manter a minha postura e a posição do meu corpo mediante a rotação da minha cabeça, tá? Quem detecta a rotação da cabeça são os duetos semicirculares, que também tem células ciliadas aqui embaixo e aqui em cima tem uma estrutura chamada cúpula, que vai fazer uma função parecida com as células de sustentação. Quando eu girar a minha cabeça, a cúpula se movimenta sobre as células ciliadas, também enviando informação pelo nervo vestíbulo coclear, o oitavo nervo craniano, vestíbulo coclear, até o meu tronco e até o meu córtex, dando a posição da minha cabeça e ajudando na manutenção da minha postura. Beleza? Galera, eu nem acredito que a gente passou um mês de conteúdo em 38 minutos. E acima de tudo, eu não acredito que se passou um ano já, desde que a gente se conheceu. Desde que a gente teve a primeira aula, cara. Olha que maluquice, velho. Já se passou um ano. Então, galera, ainda não é o nosso último encontro. Semana que vem nós temos correção das atividades, mas essa é a nossa última aula oficial, beleza? Então, quem ouvir até semana que vem, quem não ouvir mais, bom final de ano. Foi legal estar com vocês, apesar dessa situação adversa que em 100 anos a gente ainda não tinha visto. E, espero que à distância ou na sala de aula, com segurança, ano que vem nós possamos estar juntos novamente, eu possa contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês. Beleza? Estou à disposição para dúvida, estou à disposição para, enfim, o que for necessário para a gente dar continuidade aí nas nossas atividades, no nosso progresso intelectual. Beleza? É nóis, galera. Bom final de ano, boas festas, se cuidem. Se mantenham em casa sempre que possível, que necessário. Eu sei que tá uma merda, eu sei que ninguém aguenta mais. Mas, assim, que ao final disso tudo estejamos todos aqui, todos com saúde, sem sequelas, sem nada, tocando a nossa vida normalmente. Beleza? É um sacrifício que a gente faz agora para poder colher lá na frente. Beleza, galera? Então, abração, prazer estar com vocês. Falou!